Certo, então vamos dar sequência à nossa conferência, né? Terceira conferência de Psicologia Histórico-Cultural, não é? Então, hoje com a nossa mesa aqui, né, os reflexos da pandemia na saúde do professor e do estudante. Então, nesse momento, né, então, a gente vai dar sequência com as falas das professoras, né, Maria Eliane Regina Pereira e a Silvia Maria Sintra. Então, primeira fala, a professora Eliane, ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, pós-doutora em psicologia social pela PUC de São Paulo, professora da Universidade Federal de Uberlândia, também é docente do mesmo programa de pós-graduação. Então, para a gente aproveitar o nosso tempo a partir dos problemas técnicos que a gente teve, né? Então, vamos seguir com a fala da nossa querida professora. Sinta-se à vontade, professora. Você vai conseguir compartilhar? Você quer que eu compartilhe? Sim, pode deixar que eu vou compartilhar, só me dá um ok quando estiver aparecendo, tá bom? Tá bom, eu vou falando então, tá? A gente foi surpreendido, faz parte da pandemia, né? Surpreendido, paramos tudo, vamos começar de novo então, né? Como falar de saúde em tempos de pandemia ou pós-pandemia? Para falar de saúde, eu decidi falar antes de sofrimento. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza. Ele não está no modo de apresentação, André. Que valoriza a individualidade. E ao buscar dar valor para o eu, ela busca compreender o sofrimento como sofrimento do eu, né? Do sujeito. Se falamos, portanto, de sofrimento de professores e estudantes, se a gente for nomear esses sofrimentos, depressão, automutilação, que são sentimentos, sofrimentos cada vez mais comuns, tanto com professores quanto com estudantes, né? A automutilação está cada vez mais presente nas nossas salas de aula. Temos procurado entender sempre o que está por trás desse problema, olhando para o sujeito, né? Então a gente se pergunta, será que é bullying que esse estudante está sofrendo? Será que é algum problema em casa? O que está acontecendo com essa professora que sofre? Olhamos para esse sofrimento, né, por ser vivido pelo sujeito, como um sofrimento exclusivamente, né, causado e experimentado por esse sujeito. Claro que é o corpo do sujeito que sofre, é o sujeito da experiência que sente dor, mas esse sofrimento não é exclusivo dele. Onde que eu quero chegar? A professora Bader, da PUC São Paulo, ela cunhou em 95 o conceito de sofrimento ético-político. Naquele momento, Savaia já vinha conversando com uma série de autores e aprimorando, desde a sua tese de doutorado, o conceito que nós usamos, né, comumente nas políticas públicas, que é de sofrimento psicossocial. Todos sabemos que moradia, alimentação, saneamento básico, educação de qualidade, esporte, lazer são fundamentais para a saúde. O que nos falta entender é que a falta disso gera um sofrimento que chamamos de psicossocial. A população que não tem acesso ao saneamento básico, pode deixar lá ainda, André, que eu peço para você mudar. A população que não tem acesso ao saneamento básico não está apenas sujeita à desidratação, à diarreia ou a outras doenças que possam ser medicalizadas, mas há ali um sofrimento, né, uma dor tão maléfica quanto as doenças diagnosticadas pela medicina. São fatores intervenientes, né, do estado de bem-estar que nós comumente não enxergamos, ou a gente finge não enxergar. Quando focamos na depressão, na automutilação ou em qualquer outro adoecimento como um problema do eu. Savaia aponta, então, que temos uma grande dificuldade em compreender onde está o social no sofrimento psicológico. Ao defender o termo sofrimento ético-político, a autora traz para o centro da discussão a indissociável relação entre desigualdade social e emoção. Ela diz, esse sofrimento não nega o sofrimento psíquico, o sofrimento do eu, mas ele indica que há nele algo mais, algo que fala de um sofrimento que é vivido como perda de futuro, como desamparo, como sem voz, sem valor, sem reconhecimento. Trouxe para esse slide uma obra do Shin Kwang-go,
que é um pintor sul-coreano que pinta esses retratos distorcidos. Eu achei eles bem importantes para a gente poder enxergar esse sofrimento. Pode avançar, André. Essa discussão da Bader me faz pensar, né, na música do Titãs, que é de 87, né? O Titãs lançava a música Comida, né, e questionava: temos fome de quê? Temos sede de quê? Nessa música, o Titãs dizia: a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, quer fazer amor, quer prazer para aliviar a dor. E é sobre isso que essa vaia está falando quando ela nos chama atenção ao conceito de sofrimento ético-político. Pode passar, André. Savai escreve ainda que sofrer pela morte de um ente querido é próprio da humanidade, mas não sofrer por não conseguir ter um tempo de luto é ético-político. Investigar o sofrimento do professor e do estudante que está na nossa sala de aula exige compreender as condições materiais de existência desse sujeito, mas exige também, e isso a Savaia defende em vários textos, compreender a potência de vida que ele tem. Se ele se vê como alguém que tem futuro, se ele planeja, deseja, enxerga futuro para si e para os seus, ou se ele está preso num presente, né, que oprime, que humilha, que despotencializa. E aí eu me pergunto, né, como são nossas escolas? O quanto elas são potências, né, para nós, professores, e para os estudantes? Quanto sofrimento a escola ajuda a aumentar? Quanto sofrimento dessa sociedade capitalista, neoliberal, a escola reproduz sem qualquer questionamento? Quantos professores, né, de instituições privadas foram demitidos em plena pandemia porque as aulas remotas exigiam menos gente? Quantos estudantes tiveram, de fato, acesso a aulas de qualidade? Quantos estudantes receberam em casa uma tarefinha qualquer para que fosse feita sozinha? Quanto se aprendeu de verdade nesse período? Quantos professores tiveram que se transformar em popstar, fazendo aulas online, quase show, para garantir a continuidade dos seus empregos? Quantos professores foram, né, nas suas aulas, hackeados e interrompidos, né, de falar? Quantos professores nunca haviam mexido em nenhuma dessas plataformas online e tiveram que descobrir sozinhos novas metodologias da noite para o dia? São muitas perguntas e muitas respostas, né? Porque são muitos os contextos, são contextos complexos que revelam desigualdade. A desigualdade social marcou a situação pandêmica no país, escancarou um país que vem novamente aumentando a distância entre os muito ricos e os muito pobres. Escancarou uma doença que atingiu a todos nós, mas que nos atingiu de diferentes formas e com intensidades diferentes. E não foi diferente na educação. Os que já possuíam menos continuaram recebendo menos nesse momento. Portanto, falar em adoecimento do professor e do estudante em função da pandemia é necessariamente falar de desigualdade social. É entender de qual contexto falam e sofrem os professores e os estudantes. Pode passar o slide, André. Essa é uma imagem que eu gosto muito, é uma foto do Tuca Vieira, né? Foi feita para a Folha de São Paulo de 2004. Essa é a foto, né, da desigualdade social. Claro que nós temos muitas fotos, né? Fotos como essa também, mas essa tem uma potência incrível, né? De um muro que nos divide, que divide os muito ricos dos muito pobres. Pode passar, André. E eu escolhi essas imagens, né, para continuar falando de desigualdade. Essas são fotos do Ugur, um artista turco. Ele cria colagens com cenas dramáticas, cenas verdadeiramente chocantes. Tem mais um slide, André. E eu acho que elas nos convidam de novo, né, a continuar pensando na questão da desigualdade, essa mesma desigualdade, né, que alcançou as nossas escolas em tempos pandêmicos. Pode passar mais um. Essas duas imagens são de uma reportagem do G1. Na reportagem, ela começa dizendo: o estudante pedala 500 metros da sua casa até o local onde o sinal de internet móvel é bom o bastante para aceitar uma chamada de vídeo. Pai fez a barraca para proteger o filho do sol e do calor durante a aula. Durante toda a reportagem, pai e filho são chamados de herói. Na mesma reportagem tem a foto do Rio Grande do Sul, e que diz: no Rio Grande do Sul, pai de um menino de 11 anos construiu uma barraca de madeira e lona em meio à
plantação da lavoura, para que o filho conseguisse sinal e assistisse às aulas virtuais durante a pandemia. Novamente, pai e filho são chamados de herói. Ao chamar o pai e o filho de heróis, esse jornal nos convoca a pensar que essa luta é uma luta singular, é uma luta de um pai e de um filho. A luta por ter acesso às aulas remotas passam a ser responsabilidades apenas deles. Essa é a lógica capitalista e eles tentam, de todas as formas, nos convencer de que para chegarmos em algum lugar, basta querermos. E isso que essa reportagem nos revela. Né? Ela aciona o heroísmo de pais e filhos lutando para estudar e esquece de nos lembrar que eles não precisariam ser heróis se os donos do poder, né, da caneta, se os políticos fizessem sua parte e oferecessem educação de qualidade para todos, inclusive durante a pandemia. Então não dá para falar de sofrimento sem entendermos os contextos. Pode passar, André. Em um texto intitulado O Corpo que Não Aguenta Mais, o filósofo francês David Lapojade nos convoca a pensar que estamos cansados, né? Que nossos corpos não aguentam mais, pois vivemos uma pressão externa, uma pressão que visa nos adestrar, nos disciplinar. E, ao mesmo tempo, não aguentamos mais, pois vivemos uma pressão interna. Estamos o tempo todo nos cobrando e submetemos nossos corpos à autodisciplina. O autor insiste, né? Todo o problema consiste, então, em encontrar uma saúde no sofrimento, ser sensível ao sofrimento do corpo sem adoecer, que o sofrimento não seja mais uma doença, que ele se torne um meio para a saúde. O que pode o corpo? O que é o corpo que sofre? A primeira coisa é que o sofrimento não é um estado particular do corpo, sofrer é condição primeira do corpo, sofrer é condição de estar posto, né, de estar exposto ao fora. Nós não podemos viver uma pandemia, né, em todos os contextos, em todos os trabalhos, em todas as relações, nós fomos afetados por ela e simplesmente desejarmos sair dela ileso. Né? Não podemos acreditar que estamos sofrendo, mas não deveríamos estar. Como se o sofrimento fosse responsabilidade nossa, como se o sofrimento fosse culpa nossa. Estamos todos, né, todos agradecidos por estarmos vivos, mas isso não tira de nós o direito de estarmos cansados, né, por termos vivido esse tempo em isolamento, por termos perdido pessoas importantes. Né? Estamos agradecidos, mas isso ainda nos dá o direito de estarmos cansados. Né? É importante perceber o que pode esse corpo, e esse corpo pode, nesse momento, estar sofrendo e estar cansado. Pode passar, André. Lapojade nos questiona como suportar, então, o insuportável, como viver o inviável. Né? E aí ele diz, nosso corpo se protege contra os ferimentos que sofre, tanto pela fuga, pela insensibilidade, como pela imobilização. Fingir-se de morto, ou seja, por processos de fechamento, de enclausuramento. A potência do corpo, aquilo que ele pode, se mede pela exposição aos sofrimentos ou às feridas. E o autor termina o texto dizendo, o eu não aguento mais não é, portanto, o signo de uma fraqueza da potência, mas exprime, ao contrário, a potência de resistir do corpo. Cair, ficar deitado, bambolear, rastejar são atos de resistência. É a razão pela qual toda doença do corpo é, ao mesmo tempo, a doença de ser agido, a doença de ter uma alma sujeito, não necessariamente a nossa, que age no nosso corpo e submete às suas formas. Acho importante a gente, né, pensar, quando o Lapojade nos convida a dizer nosso corpo está cansado, estamos todos cansados, e parar é resistir, né, para enxergar o que está acontecendo com a gente. Pode passar, André. Eu vou ler um poema para vocês, esse é do livro Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, da Riane Leão. Ela diz, regra de sobrevivência, bagunce, suma, desista, chore, atrase, grite, pire, beba, enlouqueça do jeito que preferir. Para aguentar isso aqui, a gente tem que sair da lucidez de vez em quando. Essas teorias capitalistas todas, né, que têm sido cada vez mais vendidas por todos os campos, né, todos os cantos, para nos disciplinar, e que acabam exigindo de nós uma autodisciplina, né? Dizem para a gente, basta querer, que a gente vai conseguir, né? Os coaching estão aí para isso, para nos convocar a termos pensamentos positivos. Agora a gente tem até que mentalizar a nossa própria riqueza, né?
para nos alegrarmos e nos superarmos cotidianamente, cada vez mais, né? Se a gente se superar, a gente enriquece, se a gente superar, a gente arruma trabalho, se a gente se superar, né? E cada vez mais, quando a gente não supera, não enriquece, não arruma trabalho, nós somos abandonados no nosso fracasso, né? Culpados pela nossa derrota. Então, quando eu leio Lapojade, eu penso na importância que é de não nos superarmos, mas de nos enxergarmos, né? De entendermos até onde o nosso corpo aguenta. Dizer não aguento mais não é sinônimo de fraqueza, mas é de resistência. É parar, perceber como o mundo à nossa volta nos afeta e identificarmos os afetos que aumentam a potência de existir e escolher. Nós vivemos uma pandemia em um país que agravou ainda mais o nosso sofrimento. E continuamos as nossas rotinas um pouco alteradas, mas como se nada tivesse acontecido, né? Como se a gente não tivesse perdido parentes, como se não tivéssemos perdido amigos, companheiros de trabalho, como se nossos estudantes e suas famílias não estivessem sofrendo as consequências da pandemia, ou por sequelas da doença, ou por sequelas de um país que tem nos empobrecido a cada dia e que tem aumentado as desigualdades sociais. Então, não podemos viver de modo saudável se não olharmos para isso, se não escutarmos nossas dores, se não valorizarmos nosso cansaço, se não resistirmos. A Maria Rita Kell, em um café filosófico, ela conta que um paciente um dia lhe disse, né? Eu percebo que vivo assim, vamos andar logo, para isso acabar logo, para ir para casa logo, para dormir logo, para acordar logo, para começar a trabalhar logo, para viver logo, para morrer logo. E a gente está, né, trabalhando e correndo para quê? Vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né, quando o nosso trabalho também é motivo do nosso sofrimento. E é importante frisar aqui, né, eu não estou fazendo apologia ao pessimismo, ao contrário, né, como uma leitora do Spinoza, eu sei que ele nos convida à alegria, ele nos convoca a um contentamento de si, e por contentamento de si ele entende esse reconhecimento de que eu sou causativa da minha potência, que eu tenho um corpo que, em contato com os outros corpos, tem sua potência aumentada ou diminuída, e que, portanto, é fundamental vivenciar bons encontros, né? Experimentar encontros que aumentem a potência de vida. Lá no começo da minha fala eu disse, investigar o sofrimento do professor ou do estudante, né, que está na nossa sala de aula, exige compreender as condições materiais de existência. Mas exige principalmente compreender a potência de vida que ele tem, né? Se ele se vê como alguém que tem futuro, se ele planeja, deseja, enxerga um futuro para si e para os seus, né? Ou se ele está preso nesse presente que oprime e despotencializa. Imaginar para si e para os outros um futuro melhor do que o que temos hoje é fundamental para que possamos manter nossa saúde. Sem essa noção de futuro, ficamos presos no presente, paralisados, adoecidos. Passa o slide para mim, Dé, por favor. Eu vou ler outro poema para vocês. 2 pequenininhos, também do mesmo livro, jamais peço desculpas por me derramar. Ela escreve, assim que me viu perdida e atordoada, ela me abraçou. Cantou e dançou comigo, sussurrou, vou te elevar. Algumas pessoas cessam guerras num instante. Ela abriu meus olhos com a ponta dos dedos para que eu pudesse admirar novamente tudo o que é simples. Você já se perguntou, né? Quem são, onde estão e como você aciona as pessoas que abrem teus olhos e cessam as suas guerras? Acho essa uma pergunta importante para a gente se fazer. Quando a gente olha para o lado, né? Quem são as pessoas que cessam as nossas guerras? Né? Quem são as pessoas que abrem nossos olhos? Pedir ajuda, descansar, parar, não seguir como se nada tivesse acontecendo é resistir. E resistir é produzir saúde ético-política, como diz Souza e Savaia. É preciso compartilhar, é preciso caminhar para a compreensão de uma saúde ético-política, uma saúde que extrapola a biologia e os serviços de saúde, que exige, portanto, o desenvolvimento pleno, né, com liberdade de pensar, de criar e de produzir sentidos. Nesse momento em que estamos sofrendo, né, que estamos com a nossa potência de ação diminuída, sentimos que esse sofrimento vivido no corpo é um sofrimento do eu, mas precisamos entender que é produzindo, né, o nós e o coletivo, é fortalecendo esse nós que nós podemos alcançar a saúde que nós desejamos. Pode passar, André.
Hardy e Negri nos convocam a nos constituirmos como multidão, e eles dizem: é preciso lutarmos pelo comum. Esse trechinho da Chauí, ela diz: o comum é o sentimento de que toda a nossa potência de vida só é possível por meio do outro, que é favorecido quando a lógica dos afetos permite a percepção da amizade e da generosidade como algo útil. Pode passar, André. O comum é a produção de uma realidade compartilhada. A multidão é essa soma de singularidades, é esse coletivo que se une não para transformar todas as pautas numa pauta única, né, mas para tensionar aquilo que nos aprisiona enquanto singularidades, enquanto coletivo. A tarefa do homem comum, então, não é só prover acesso aos campos e aos rios para que os pobres possam se alimentar, mas também criar meios para a livre troca de ideias, imagens, códigos, músicas e informação. Acho importante a gente pensar sobre isso quando a gente fala do homem comum e quando a gente fala da importância da multidão. Né? Quais são as pautas que não estão diretamente relacionadas comigo, mas que precisam ser defendidas, né, por todos nós. Pode passar, André. Não, o comum não tem nada a ver com a uniformidade, ao contrário, né? Na luta, grupos sociais distintos interagem como singularidades e são esclarecidos, inspirados e transformados pelas trocas uns com os outros. Falam uns com os outros nas frequências mais baixas que as pessoas que estão de fora da luta muitas vezes não conseguem ouvir nem entender. Como produzir saúde vivenciando a pandemia e a pós-pandemia? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Produzir saúde exige que nós, professores e estudantes, diretores, pais, comunidade, juntos pensemos como produzir melhores condições para a vida escolar, para a vida de todos. É preciso que a escola seja um espaço para o comum, um espaço para a multidão. É preciso que o meu estudante LGBT se sinta acolhido, pois se a minha escola não tem espaço para o estudante LGBT, ela não tem espaço para mim. É preciso que os nossos estudantes negros se sintam acolhidos, se sintam vistos, pois se a minha escola não tem espaço para o estudante negro, ela não tem espaço para mim. É preciso que a escola seja acessível ao nosso estudante deficiente, pois se a minha escola não tem espaço para o deficiente, ela não deve ter espaço para mim. É preciso que os nossos sofrimentos possam ser compartilhados e que eles possam ser sentidos por todos nós. Eu não posso desejar saúde apenas para mim, para o meu corpo. É preciso entender que somos feitos do coletivo, que somos feitos de um nós. Se não tivermos saúde para todos, não temos saúde para ninguém. Vou tomar uma aguinha. A escola não pode ser espaço apenas da produção de conhecimento técnico. E olha que eu falei de produção e não de transmissão. A escola precisa ser espaço para produzir conhecimento sobre as diferenças. A escola precisa produzir uma energia coletiva que marque os corpos, que faça cisão, que faça rupturas, que transforme a sociedade em um lugar melhor para nós. O Peter Pilba, né, ele diz: viver não é sobreviver, não é existir. É preciso arrancar da existência uma vitalidade, um encontro, uma dimensão poética. Viver é criar, é recriar a própria existência. Temos junto construído espaços de criação e recriação de nós mesmos? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Saúde é capacidade de agir, né? Eu escolhi essa imagem, né? Essa imagem de uma técnica japonesa, uma técnica centenária, que consiste em juntar essas peças a partir desse fio de ouro, né? E esses detalhes são marcados. E essa que era, na verdade, né, uma tradição da cerâmica japonesa, hoje está muito presente numa filosofia de vida, né? Diante dos erros e das adversidades, diante dos sofrimentos, a nossa história vai produzindo nos nossos corpos cicatrizes, né? Que ao invés de serem negadas, precisam ser vistas, né? Precisam ser entendidas como fazendo parte de nós mesmos. Pode passar, André, por favor. Eu escolhi essa definição de saúde, né? Eu estou terminando, né? Eu escolhi essa definição de saúde para a gente poder pensar, né? A saúde é a liberdade de dar a esse corpo a possibilidade de repousar,
é a liberdade de lhe dar de comer quando ele tem fome, de fazê-lo dormir quando ele tem sono, de fornecer-lhe açúcar quando baixa a glicemia. É, portanto, a liberdade de adaptação. Não é anormal estar cansado, estar com sono, não é talvez anormal ter uma gripe. E aí vê-se que isso vai longe. Pode ser até que seja normal ter algumas doenças. O que não é normal é não poder cuidar dessa doença, não poder ir para a cama, deixar-se levar pela doença, deixar que as coisas sejam feitas pelos outros durante um tempo, parar de trabalhar durante a gripe e depois voltar. É fundamental a gente entender isso, né? Quando a gente fala de saúde, às vezes a gente espera aquela, né, que está lá na definição da OMS, né, que é de um completo bem-estar físico, social, mental. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente não vai alcançar esse completo bem-estar, e é preciso que a gente consiga se adaptar, mas é preciso que a gente tenha, né, como diz o Dejoux, como diz o Lapojade, que a gente tenha tempo, que a gente possa olhar para o nosso sofrimento e enxergar como ele me afeta. Eu quero terminar a minha fala com um trecho do livro Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Pode passar o slide para mim, André. O Afonso Cruz é um escritor português, e nesse trecho, né, a menina, eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele vale muito a pena, assim, é um livro curtinho, é a história de uma família que compra um poeta, e a menina chega da escola e pergunta para o poeta: por acaso o poeta acha que vegetais e frutas são mais importantes, são o mais importante da pirâmide das necessidades? Evidentemente que não. É o que então? É a liberdade. É assim que eu termino minha fala, né, desejando que a gente se dê pausas, que a gente dê respiros, que a gente dê tempo, né, que a gente possa se olhar e olhar para o outro, que a gente possa entender que nós somos diferentes, mas que as nossas diferenças nos constituem, que as nossas diferenças, né, elas nos fortalecem, né, elas são importantes, e que a gente possa ter uma vida com menos julgamentos morais, né? A gente precisa de menos cancelamentos e de mais multidão, né? Que a gente possa conviver com essa diferença. Eu corri um pouquinho, André, para a gente dar conta de conversar. Por hoje é só isso, então. Obrigada. Ok, professora. Muito boas suas considerações. Realmente, a gente refletir sobre muitas coisas. Então, gostaria já de passar a palavra para a professora Silvia Maria, não é? Então, a professora Silvia Maria, ela é doutora, ela é psicóloga, né? Então, mestre e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado no programa de pós-graduação em psicologia escolar e desenvolvimento humano da USP e também pós-doutorado em educação, psicologia e educação da PUC. Ela é professora titular da Universidade Federal de Uberlândia e ministra aulas na graduação e mestrado no mesmo instituto. Passo a palavra para a professora, fique à vontade. Agradeço desde já a participação. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Eu quero também começar agradecendo, né, o convite feito pela professora Edival, esse contato sempre cuidadoso do André, nos lembrando, né, estava tudo certo, o link para o evento, agradecer também a Marílis, e é uma delícia estar aqui nessa mesa e compartilhando a fala com a Eliane, e que falou tão bem, que a minha vontade de falar assim, gente, então tá ótimo, eu não tenho nada o que falar, né, foi de uma sensibilidade, de uma profundidade que, pronto, agora vamos conversar, né. Eu vi que eu me empolguei muito nos slides, mas assim, eu pensei inicialmente mesmo em falar algumas coisas, e depois, eu peço para o André apresentar os slides, mas eu vou pular vários, mas o que eu assim, eu começo falando que o nome desse evento, ele é extremamente importante, né, oportuno, necessário, relevante,
pensando, né, nessas questões, né, como ciência, tecnologia e sociedade. A reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, esse ano teve como tema todas as ciências são humanas e necessárias à vida, né? Então, quer dizer, o recado já estava mais do que dado logo de cara, e é um tema que, pensando, né, no, no, no tema principal hoje dessa nossa mesa, essa questão da tecnologia, pensando a partir da psicologia histórico-cultural, porque o Vygotsky vai falar que a mudança, né, o desenvolvimento das funções psicológicas elementares para superiores, ele vai acontecer por meio da mediação por ferramentas e por signos, e é óbvio, né, de qualquer forma, essa mediação humana está implícita. Mas pensando na tecnologia como ferramenta, a gente precisa pensar também se nós nos constituímos né, e pelas relações humanas, essas relações agora sendo mediadas, né, por essa tela, para muitas pessoas, né, como é que fica essa questão, então, do sofrimento na pandemia, se essas relações também estão sendo, né, estão adoecidas e motivo de adoecimento? Nós precisamos considerar que o ensino remoto, ele atingiu de diferentes formas as diferentes faixas etárias, e como a Eliane bem colocou, porque assim, a pandemia escancarou, né, a brutal, desigual distribuição de renda no nosso país, né, porque num país em que você tem pessoas que a faixa da miséria, né, aumentou, e nós temos novos bilionários, vocês concordam que tem alguma coisa muito errada, né? É um país que está muito doente, porque é que as coisas são muito incompatíveis, mas claro, né, que não dá para ter ingenuidade nessa história, porque é o capitalismo mostrando todas as suas garras, né, cada vez mais afiadas. E essa questão também, assim, se a gente for pensar em crianças que tiveram acesso à escola interrompido, né, especialmente na escola pública, ou então crianças que nasceram na pandemia, que sequer tiveram contato com mais seres humanos, às vezes só com a mãe, ou a mãe, o pai, a mãe, o pai, enfim, né, as famílias, né, têm ficado cada vez menores. Então, pensar um pouco nisso, eu me lembro que o ano passado, quando as coisas começaram a melhorar um pouquinho, eu dei uma saída para andar aqui no meu bairro, e uma escola de educação infantil, era o primeiro dia de aula, né? Uma segunda de manhã, e uma menininha por volta de seus 2 anos de idade, a mãe abriu a porta do carro, a menininha foi para a calçada e ela ia entrar na escola. A hora que ela me viu, né, sendo que ela nunca tinha me visto na vida, ela fez assim, ela ficou numa excitação ao me ver, que eu fiquei pensando, nossa, é praticamente uma síndrome de abstinência de contato humano, né? Gente, socorro! Exatamente, assim, nossa, mas eu fiquei tão emocionada, eu fiz assim para ela também, né? Mas, e assim, se nós, né, para nós é difícil, né, que somos pessoas adultas, mas para crianças é muito mais difícil, porque a gente teve um professor homenageado no SBPC, já falecido, um físico, que eu me esqueci o nome agora dele, que apresentaram um depoimento em que ele fala da sua infância, da família da escola. Então, para além da função da escola, né, que é a questão da transmissão, né, da partilha dos conhecimentos produzidos pela humanidade, científicos e culturais, as relações que se dão na escola, elas também nos constituem, e para as crianças elas são ainda mais importantes, né, que a escola acaba sendo uma segunda oportunidade para a criança viver bons vínculos afetivos, se em casa ela não tem essas condições, né. O que mais que eu tinha notado aqui? E outra coisa que eu tenho percebido no ensino superior é que a gente tem uma nova invisibilidade, né? Aquela antiga turma do fundão, agora é a turma que não abre a câmera. É claro que a gente tem estudantes que não abrem a câmera porque às vezes não tem câmera, então assim, tem as questões, não é, financeiras, obviamente, não tenho câmera, minha internet é ruim, etc. Mas é muito ruim, né, a gente falar para um monte de bolinha, tem pessoas que às vezes não tem nem a foto, é um avatar, ou é um... Então a gente às vezes, essa semana, passando as notas, eu pensei assim, nossa,
tem 10, na turma de 40 tem 10 que eu sei quem são, que se eu encontrar na rua eu vou reconhecer. E no curso de psicologia, eu acho isso muito complicado, porque eu penso, eu falei assim um dia na sala, olha, vocês concordam que nós temos que cuidar do outro, ter uma atenção para a pessoa, a gente, como na psicologia, né, pensar sempre como a pessoa nos afeta, sim, todo mundo foi concordando. Então tá, então a professora não é o outro, assim, então vocês não, né, porque vocês percebem a minha alegria cada vez que alguém abre a câmera, a gente foi conversando um pouco sobre isso comoveu uma parte da turma só naquele dia, depois na outra aula voltaram os mesmos 3, né? Mas, então, o que eu tô querendo dizer, assim, que o sofrimento, assim, essa questão do ensino remoto nos afeta de diferentes modos e acaba sendo muito complicado. Deixa eu ver que eu fui mais. E porque assim, como eu sou da psicologia escolar, e eu tinha conversado com a Eliane antes para organizar, né, a nossa fala, porque ela já estava super organizada, e eu ainda nem, né, tinha pensado no que eu ia dizer, embora, claro, que a psicologia escolar tem uma interlocução óbvia com a saúde, mas, como ela falou, né, assim, extremamente bem, e não é mesmo, né, o meu campo de trabalho, eu acabei, me debruçando para falar mais um pouco sobre essas relações, né, que se dão, né, na escola, mas a partir de uma pesquisa, de pós-doutorado que eu realizei, que eu já vou falar, sobre isso, mas ainda tem alguns pontos antes de passar para os slides, né. Nós temos que pensar que, assim, com o atual desgoverno, não tem como a gente também não se sentir, assim, ora com raiva, ora com muita tristeza, com desesperança, etc, etc, né. E, por outro lado, também isso é um sinal de saúde, né, como bem a Eliane comentou, porque, assim, não sentir nada nesse momento, assim, alguém que esteja bem nesse momento é alguém que está conivente, né, está achando, quer dizer, não consigo nem pronunciar isso, né, quer dizer, alguém que está achando bom tudo o que está acontecendo no país e no mundo. Então é uma coisa muito difícil, né, pensar no desenvolvimento psíquico que se regozija, né, ou não se afeta pelo sofrimento alheio, né, porque a questão não é porque eu não estou passando fome que me incomoda profundamente, né, com tudo que tem acontecido no país. E outro ponto também que eu quero chamar a atenção, que é um efeito grave, uma sequela da pandemia, saiu recentemente, acho que no jornal O Globo, uma pesquisa feita por ONGs, Fundação Natura, Fundação Alemã, esqueci a outra, que é feita com 250.000 crianças entre 7 e 8 anos, bem naquela fase de alfabetização, né, da constituição das queixas escolares, 74% não estão alfabetizadas e apenas 7% são leitoras fluentes. Em 2019, antes da pandemia, 52% dessas crianças eram consideradas leitoras fluentes, em que pesem os óbvios interesses de ONGs, né, que muitas vezes acabam abrindo brechas para assim, então se o governo está dando conta da escola, as ONGs vão lá e resolvem. Claro que tem isso, né? Mas independentemente, a gente tem que pensar que eu uso a palavra sequela propositalmente, porque são crianças que não tiveram acesso à escola, né? Por vários motivos, né? Como eu acabei de falar, inclusive por falta de acesso à internet, porque às vezes tem um celular para toda a família, né? Eliane trouxe aquelas imagens da criança que teve, né, e aqui fica a coisa do heroísmo, né, do pai que construiu a barraca para o filho estudar, algo que não, né, que não deveria acontecer com ninguém, porque todo mundo deveria ter, né, o mínimo de condições dignas, uma moradia digna, né, com acesso à internet, etc. E algo que nós já temos percebido é que, assim, o movimento de medicalização, de patologização dessas crianças, né, no sentido de responsabilizá-las pela não aprendizagem, isso é muito grave. E eu chamo de medicalização o tratamento, né, você olha para questões que são sociais como se fossem da ordem médica e passíveis de uma medicação, né. Então os casos de supostos transtornos como dislexia e TDAH já estão começando, né, a aparecer, infelizmente. André, pode passar? E pode passar. E o ponto, né, assim, falei que nossa, que poema que eu escolho. Daí estou dando uma olhada nesse livro que eu adoro, né, o Brecht é um dos meus poetas prediletos, eu falei, tem vários aqui sobre o fascismo, e eu não pude deixar de pensar, nossa, ele escreveu hoje, né.
Sobre a violência, ele é bastante conhecido, mas para pensar um pouco, né? Porque o adoecimento, às vezes, ele não deixa de ser uma violência, às vezes, que nós, né, que acaba sendo operado, digamos, no corpo, mas né, que é justamente essa crítica que a Eliane fez logo de cara, né? O adoecimento nunca é individual, né? A corrente impetuosa é chamada de violenta, mas o leito do rio que a contém, ninguém chama de violento. A tempestade que faz dobrar as bétulas é tida como violenta. E a tempestade que faz dobrar os dorsos dos operários na rua? Então, o perigo é nós, da psicologia, olharmos o adoecimento, né, como simplesmente do sujeito, afinal de contas, né, tá tudo tão sociedade, né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, como é que as pessoas vão adoecer, né? Eu estive recentemente numa situação com vários professores e professoras para avaliar, né, determinada questão, e assim, eu fiquei surpresa vendo colegas simplesmente não se lembrarem de que estamos vivendo a pandemia, né? É assim, algo realmente impressionante. Pode passar, André. Aqui eu coloquei educação propositalmente, usei uma fonte para cada letra. Pode passar, porque a gente precisa pensar em pode passar, que concepção de que educação estamos falando, né? Uma educação com qual finalidade, pode passar, para quem, pode passar, a serviço de quê? E aqui eu parto do princípio de né, bem assim, uma concepção bem freiriana, né? Uma educação libertadora e emancipatória, né? Não adestradora. Né, o Saviani vai nos lembrar, né, que para produzir a sua existência de modo contínuo, né, homens e mulheres precisam transformar a natureza no meio do trabalho. Pode passar. E o trabalho se instaura a partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a finalidade de ação. E isso é muito bonito, né? Porque isso vai mostrar justamente aquilo que nos diferencia dos animais. Você antecipar mentalmente a sua ação. Né? Quando a gente vai preparar uma aula, por exemplo, né, organizar um atendimento psicológico, a gente precisa antecipar mentalmente. Então, o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É uma ação intencional, quer dizer, assim esperamos, não é mesmo? Pode passar. E a educação é um processo de trabalho não material, mas que precisa se ancora nas condições materiais de existência e também nelas vai repercutir. Pode passar. Dá mais um clique? Não, acho que mais dois, André. Mais um. E nós temos o trabalho pedagógico, sendo uma produção não material, ele vai se dividir em duas modalidades a partir do Saviani, né? Então, um deles são atividades em que o produto se separa do produtor ou da produtora. Por exemplo, no caso no caso aqui, eu coloquei 2 exemplos de livros, né? O próprio livro do Saviani, né, o qual eu estou mencionando, citando, e o livro que eu estou lendo desde que começou a pandemia, estou quase terminando, né, do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, recomendo fortemente. Ele tem 999 páginas, é por isso que eu ainda não consegui terminar, mas eu já estou... faltam 30, estou quase lá, né? Então, essas são atividades de produção não material, né, que vão ter esse impacto, eu estava falando anteriormente das funções psicológicas superiores, que justamente a arte tem, né, aqui pegando um gancho com a arte, um impacto absolutamente diferenciado, né, em relação ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Pode passar, pode dar mais 2 cliques. Mais um, desculpa, mais um. E a outra atividade em que o produto, só que a atividade pedagógica é uma atividade em que o produto não se separa do ato de produção. Aqui eu coloquei propositalmente uma reunião de um grupo que a Marilene Proença, aqui mais à direita, né, com o vestido branco, ela coordenou um projeto entre algumas universidades brasileiras. Aqui foi uma pesquisa em que nós estudamos a formação de psicólogos e psicólogas para atuar no campo educativo. Tem pessoas de várias universidades, e a Eliane deve estar reconhecendo a nossa amiga Larice, né, que
na época ela fazia, acho que estava começando a fazer o mestrado comigo, já faz muito tempo. Pode passar. Então, e essa frase do Saviani, acho que se vocês forem olhar coisas que eu escrevo, essa aqui é a que eu mais cito, porque para mim ela é perfeita. O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. Afinal de contas, né, como o próprio Vygotsky, Luria e Leontiev, nós temos uma candidatura à espécie humana, mas não basta nascer, né, para isso. E, de outro lado, concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, é necessário, porque daí vai entrar justamente essa concepção de educação para como você vai organizar o conhecimento, né, para que ele seja o mais adequado possível. Ele tem que ser minimamente instigante, né, para que haja o interesse por parte dos estudantes em relação àquele conteúdo. Pode passar. E aqui eu trouxe um trecho do Newton Duarte, também, né, da Pedagogia Histórico-Crítica, assim como do Dermival Saviani, um livro organizado pela Marilda Fassi, entre outras, né, professoras, sobre adoecimento docente. E aqui, esse livro é de 2019, né? O adoecimento do professor é um fenômeno no qual se entrecruzam fatores objetivos e subjetivos, tornando-se um complexo objeto de estudo. Baixa remuneração com consequentes limitações das condições de vida, grande dispêndio de tempo com atividades ligadas ao trabalho, incluindo-se o tempo gasto com transporte. Lembrem-se que agora na pandemia, nós tivemos que bancar, não é assim, a gente banca a nossa internet, nossa conta de energia elétrica, a câmera que eu estou usando foi uma câmera que eu precisei comprar, um computador também que eu tive que melhorar. Então, além de tudo, né, nós tivemos essas outras despesas. Estresse gerado pelo acúmulo de problemas profissionais e familiares, autoritarismo nas relações entre os administradores das redes escolares e os professores. Às vezes, quer dizer, geralmente o que menos nos pesa, aliás, é o que mais dá alegria, são as aulas. Agora, aquelas em reuniões intermináveis, né, em que se debate. Quando o debate né, é possível, a gente tem vários fatores de adoecimento, né, na profissão docente. Precariedade dos contratos de trabalho, vulnerabilidade em situações de violência na escola, ausência de efetivos mecanismos de defesa em situações de conflitos com alunos e pais de alunos, ataques aos governantes do patronato, as tentativas de mobilização sindical dos professores das redes públicas e privadas, desvalorização social da profissão. Então, são alguns dos itens que ele lista. E por que eu estou trazendo antes da pandemia? Quer dizer, que se a gente não pode se esquecer, já não era um mar de rosas antes da pandemia. Então, todas essas questões, algumas permaneceram e algumas pioraram. A Iriane estava contando, né, de docentes que foram demitidos. Eu vi um edital para contratação de professores que era para gravar aulas, para deixar o material gravado num contrato temporário, né? Mas isso também aconteceu. Professores que gravaram aulas e depois que eles deixaram as aulas gravadas, né, foram para o olho da rua. Pode passar. Newton Duarte, 2020. Pode passar. E também a gente precisa pensar de que universidade estamos falando. Pode passar. E de porque assim, tem a nossa concepção, mas, né, então, gestores e gestoras, docentes, estudantes e psicólogos e psicólogas, porque, no caso das universidades federais, a assistência estudantil, né, conta com psicólogos e psicólogas em seus quadros funcionais, né, e muitas vezes as pessoas acabam caindo de paraquedas com uma concepção clínica para pensar questões escolares. Isso não quer dizer que estudantes não precisem de atendimento psicológico, precisam. Mas se a universidade só entender que esse adoecimento, que mesmo que
porque assim, a própria universidade, ela também é fator de adoecimento psíquico entre estudantes, mas mesmo que o adoecimento não tenha sido causado inicialmente pela universidade, ele vai respingar nela, e se isso for tratado apenas do ponto de vista psicológico, né, responsabilizando apenas estudantes pelo seu próprio adoecimento, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né. Pode passar. E só lembrar, passa dá mais 2 cliques, André, que a história do pensamento ocidental, ela é dividida em 3 paradigmas, né, de acordo com José Santos Filho. O pré-moderno, o moderno e o pós-moderno. E nós vamos ter concepções de universidade também vinculadas, né, a essas concepções. Só fazendo uma consideração, se no paradigma moderno, a gente vai ter, então, assim, essa concepção de ciência que vem das tradições já com as descobertas, né, de Copérnico, Galileu e Darwin, né, por exemplo, por outro lado, no pensamento pós-moderno, você vai ter uma crítica a essas grandes narrativas, e é curioso porque a psicologia histórica e cultural se apoia numa grande narrativa que é o marxismo, né? E na concepção pós-moderna, a gente também tem como eu diria, todas as narrativas vão ser consideradas válidas. Então, isso é uma coisa bastante temerosa, porque o que nós vemos hoje, né? O senso comum alçado à mesma condição de ciência. Então, por exemplo, dou um exemplo assim do criacionismo, né? Então, estou só dizendo, por que eu estou falando tudo isso? Porque essas concepções, elas podem, inclusive, conviverem simultaneamente, né? Você pode ter concepções modernas e pós-modernas convivendo ao mesmo tempo, mas a gente não pode se esquecer que isso envolve tanto a concepção de universidade, como no slide anterior que eu coloquei, concepções de gestores, de reitores, de pessoas que vão estar, como eu diria, eu falar ditando, acho que ficou um verbo um pouco forte, mas que estão por trás do dia a dia da universidade, não é mesmo? Pode passar, André. E eu trouxe. Quanto tempo eu tenho só para me organizar minha fala, que eu vou ter que voar agora? Até as 15h45, professora. Tá, obrigada, Marilis. A Andifes e o Fonaprace fizeram 5 pesquisas para levantar o perfil socioeconômico de estudantes das federais, né? Então, o primeiro a primeira edição foi em 96, a última foi em 2018. E eu fiz o seguinte estudo: eu entrei em cada um dos relatórios para dar uma olhada como que o sofrimento de estudantes foi comparecendo. Pode passar, André. Olha, a primeira edição eram 52 federais, e vejam que lá em 2018 já eram 63. Vejam o salto entre 2003 e 2014, quantas novas federais foram criadas, né? Que foram os governos Lula e Dilma, certo? As IFES participantes têm ali embaixo, e vejam o salto no número de estudantes. Nós tivemos, em 96, eram nas federais brasileiras 327 mil e tantos estudantes. Esse número ele quadruplicou em 2018, 1 milhão e 200, né? Mais de 1 milhão e 200 mil estudantes. Pode passar. E a presença de psicólogos e psicólogas na assistência estudantil também foi graças ao ReUne, né? Claro, o ReUne teve problemas? Teve, mas a gente não pode se esquecer que foi graças ao ReUne e às ações afirmativas que, como diz o professor Leonardo Barbosa, ele é um colega aqui da UFO, foi o nosso primeiro pró-reitor da ciência estudantil, a universidade ficou mais negra, graças, né, às ações afirmativas, e isso é muito importante. E nós vamos ver um retrocesso, porque vocês sabem, né, que todas as trapalhadas, não sei nem que nome eu daria, né, as tentativas de desmonte das universidades e os ataques ao Enem, né, que vocês têm acompanhado, o Enem, o último Enem foi o mais branco nos últimos anos. Isso vai repercutir diretamente nesses avanços, né? Quer dizer, retrocessos, né?
estão acontecendo, acontecerão. Então, vejam que em 96, o único ponto que aparecia ali era em relação a doenças crônicas. Em 2003 já aparecem dificuldades emocionais, questões estressantes, e em 2018 aparece a intenção de abandono. Pode passar. Em 2010, vejam que assim, o que eu estou chamando a atenção? Essas questões emocionais, porque assim, a universidade, ela se relaciona dialeticamente com a sociedade, certo? Não estamos, por mais que às vezes algumas pessoas queiram colocar muros, assim, não dá para separar o que acontece aqui na universidade e o que acontece fora. Então, conforme a sociedade vai adoecendo, isso vai aparecer nesse levantamento do perfil. Então, vejam que em 2010 aparece o termo dificuldades de adaptação a novas situações. Isso é algo que aparece mesmo, né, no primeiro ano do ensino universitário. E pode passar. Vejam que apoio vai aparecendo também, apoio psicológico, né? Em 2018, né? Vai aparecer tanto o apoio psicológico, medicação psiquiatra, e quem procurou acompanhamento psicológico, se já usou ou não medicação psiquiátrica, pode passar. Porque a gente também acaba tendo uma banalização, né, desse uso de medicação. E vejam que na última versão, o que vai aparecer? Violência que não aparece nas outras versões. Vários tipos de violência e discriminações, problemas pedagógicos, assédio moral e evasão em trancamentos. Né? Não quer dizer que isso não existia antes, mas agora isso está nomeado. Né? Pode passar. Em 2018, 83,5% dos estudantes relataram dificuldades emocionais e vão aparecer, né? Solidão, desamparo, desespero e insônia, ideia de morte, né? Citada por 10,8%, pensamento suicida por 8,5%. Pode passar. E ideação de morte, pensamento suicida cresceram da quarta para a quinta pesquisa, vejam, em 2 anos, de 60,8% para 107%, né, respectivamente, e por isso que as federais acabam fazendo campanhas ligadas ao Setembro Amarelo. Pode passar. Isso aqui eu vou depois pedir para o André ir lá para os últimos slides, porque isso aqui não vai dar tempo. A minha pesquisa, o meu segundo pós-doutorado foi feito na PUC de São Paulo, sob a supervisão da professora Mitsuko Antunes, e o nome é Sofrimento Psíquico na Educação Superior e um olhar sobre estudantes da pós-graduação em estrito senso. Foi uma equipe, né, eu fui muito bem acompanhada, a professora Renata Pegoraro, da Psicologia da UFO, o Gilberto Miranda, das Ciências Contábeis, e o Leonardo Barbosa, que eu já citei, das Ciências Sociais, que foi o nosso primeiro pró-reitor. Como que eu fui, da Psicologia Escolar, né, como que eu fui parar eu trabalhando com estudantes de graduação, fui parar na pós. Quando eu estive coordenadora da pós, o pró-reitor de pesquisa chamou a psicologia para ajudar a fazer alguma ação com a pós devido a queixas de depressão, suicídio e tentativa de suicídio. Coincidiu que, assim, era eu que estava naquele momento, né? E então, eu convidei colegas naquele momento que gostariam de participar da pesquisa. A Renata foi a que se interessou, porque eu disse assim para o pró-reitor, olha, a psicologia pode ajudar, mas a gente só pode ajudar se a gente souber o que está acontecendo. Foi então que nós propusemos essa pesquisa, nós fizemos um questionário longo, e por que eu estava contando da pesquisa do perfil de estudantes federais? Nós usamos praticamente o mesmo questionário, até para comparar dados de estudantes da graduação e da pós, estrito senso, o professor Gilberto trabalha com estresse e com escalas. Então, nós colocamos uma escala de sofrimento psíquico, de desempenho acadêmico e uma escala de estresse. E o professor Leonardo, que coordenou a última pesquisa do 5º perfil, ele nos conta, né, que o sofrimento na pós é muito maior do que na graduação.
né? Deixa eu até fazer uma propaganda. Dia 1º de dezembro, nós 4 estamos organizando um evento sobre o relato da pesquisa. Então, para quem depois quiser, né, se interessar, vai estar na página da UFO. Eu até posso depois passar para o André, né, compartilhar. Então, André, eu vou pedir para você ir lá para o assim, ótimo, antepenúltimo, pode ir bem para frente. Se você quiser sair do modelo de apresentação, né, deixa eu até te falar em que slide você pode ir. Peraí, você pode ir para o slide de número 72, fazendo favor. Então, assim, o que nós constatamos, de todo modo, vai aparecer, então, eu vou colocar aqui, né, porque, como eu falei, eu me empolguei um pouco demais, porque eu gosto muito de falar sobre essa pesquisa. É claro que o ideal é que ela fosse feita conosco, professores e professoras, coordenadores de programas de pós-graduação, porque uma coisa que faz uma diferença é a pressão para a publicação, que não tem na graduação, e o tempo, né? Porque 2 anos e meio para o mestrado, 4,5 para o doutorado, mas tem um tempo, né? Isso faz uma diferença grande. Conseguiu achar, André, o slide 72? Se você puder compartilhar a tela de novo, eu te agradeço. Enquanto isso, eu vou falando. Então, assim, o estresse muito grande. Agora, uma coisa interessante que a gente ainda até pensando em escrever um artigo sobre isso, nós perguntamos se quando o estudante entrou na pós, se ele continuou lendo literatura, indo a shows, ouvindo música, vendo filmes. Os estudantes que diminuíram o contato com a arte são mais estressados do que aqueles que mantiveram contato com a arte, né? E nós perguntamos, no final, nós deixamos um espaço aberto para a pessoa fazer comentários. O que apareceu? Comentários que nós colocamos como de ordem acadêmica e pedagógica, outros sobre em relação à própria pesquisa e alguns que nós chamamos pedidos de ajuda, né? Pode passar. Pode passar. Deixa eu só fazer um comentário, só para mostrar, assim, porque, assim, os questionários, como eu falei, a gente fez o questionário pela plataforma SurveyMonkey, né, que dá para fazer depois, ele tem um link, dá para fazer para depois quem faz análise pelo SPSS fica mais fácil, que não é meu caso, né, que eu não sei trabalhar com isso, mas os outros 2 colegas fizeram, né, mas essa parte qualitativa, eu e a Renata nos debruçamos sobre elas, e eu li todos os quase 400 questionários respondidos. Gente, assim, eu li tudo, e teve um estudante que escreveu que à noite, o desespero era tão grande que quando ele ia dormir, ele rezava para não acordar, né? Tinha alguns casos tão difíceis que eu pensava assim, como é que essa pessoa conseguiu terminar um doutorado e um mestrado, né? Então, assim, uma necessidade de ações urgentes, e a gente fez algumas propostas de ações, entre elas, uma cartilha de orientação a quem ingressa na pós, e alguma proposta de formação para a docência, porque isso também foi uma grande reclamação, né, da desumanidade de professores. E eu encerro com Paulo Freire. Daí que uma das nossas brigas como seres humanos deva ser dada no sentido de diminuir as razões objetivas para a desesperança que nos imobiliza. Pode passar? Por isso tudo me parece uma enorme contradição que uma pessoa progressista, que não teme a novidade, que se sente mal com as injustiças, que se ofende com as discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa. Então, eu fiz questão de terminar esperançando. Nós precisamos muito esperançar, não é? Eu acho que é um pouco no mesmo tom que a Eliane terminou a fala dela. Então é isso, me desculpem se ficou um pouco atropelado, né? E André, muito obrigada. O último é só das minhas referências, o último slide.
Obrigada também, Marilis, por me avisar. Muito obrigado, professora Silvia. Ótimas considerações também. A gente se coloca no lugar enquanto estudante de pós-graduação também em relação à saúde mental e várias questões em relação a prazos, a exigências acadêmicas e tudo mais. E agora eu gostaria de abrir a palavra para quem, né, gostaria de fazer algumas considerações, perguntas aos professores. Eu não sei, eu fui a primeira? Então tá, então eu vou abaixar a mãozinha. Bom, queria parabenizar a mesa, né? Especialmente a primeira fala foi assim para a gente uma terapia, que a gente super precisa desse lembrete, que a gente precisa de pausas, né? Enfim, que você se sentir doente, né? Não é nenhum demérito, né? Estar bem com tudo isso é que é o estranhamento, né? Então, assim, eu sou assistente social, também sou doutoranda, né? E, assim, trabalho no Instituto Federal. Então, enquanto equipe técnica, né? Enquanto TAI, técnico. Na assistência estudantil, né? A professora Silvia falou um pouco da assistência estudantil. E, assim, no doutorado eu estou pesquisando a questão das equipes pedagógicas, né? no trabalho, né? No trabalho remoto, no momento pandêmico, né? Então, assim, eu gostei muito quando foi contemplado, né, falar um pouquinho dessa questão da atuação, né, dos técnicos na assistência estudantil, mas para além do psicólogo, né, eu gostaria de se expressar, primeiro, se houve, né, alguns achados de vocês, né, contemplando a questão da saúde, né, do técnico, tá? E segundo, né, quais outras opções, né, para o psicólogo, por exemplo, de atuação assistente estudantil, né, que não aquele atendimento individualizado, como se a resposta fosse o estudante se dedicar mais, né, ou enfim, essa individualização, né, enfim, da saída, no caso, né. Bom, seriam essas as minhas provocações. Muito obrigada. Posso falar, Eliane? Evelyn. Evelyn, então, isso são questões extremamente importantes, né, e necessárias. Eu posso olha, eu tive uma orientanda que fez um trabalho, a Alessandra de Moraes, que ela pesquisou a implantação de um serviço, de assistência estudantil no Cefet em Araxá, em Minas Gerais, né, e o Daniel Cury, que ele defendeu o doutorado aqui na UFO, na Faculdade de Educação, ele é técnico, né, em assuntos educacionais, e ele fez um trabalho para mostrar o quão os tais são pouco convidados e convidadas a ter esse trabalho educativo também, né, de não serem reconhecidos, de ninguém se lembrar que eles podem exercer várias funções, elaborar projetos, inclusive com uma boa autonomia, né? Daniel Cury com Y. E eu fiz um levantamento para pesquisando, assim, eu usei em 7 bases de dados palavras-chave, sofrimento, adoecimento, estudante, discente, aluno e ensino superior, né? Então, procurei e aparecem também técnicos. É interessante porque, assim, mesmo não colocando como palavra-chave, eles apareceram, especialmente nas universidades federais e nos institutos federais. Inclusive, gente, o campeão de audiência em termos de adoecimento me pareceu ser esse estudante de medicina, porque tem muito trabalho, mas muito. Como eu não fazia parte do escopo da pesquisa, né, mas isso me chamou muito a atenção. E a enfermagem também tem muitas pesquisas sobre o adoecimento, seja de professores, né, seja de estudantes. Mas, pelo que pouco que eu pesquisei, mas eu volto a falar, eu não coloquei técnicos, não era uma palavra-chave. Mas, como eu tenho passeado um pouco sobre a psicologia escolar no ensino superior e estudado um pouco sobre assistência estudantil, eu tive uma orientanda que ela é psicóloga na assistência estudantil na Federal do Triângulo Mineiro, que ela fez um trabalho com psicólogos das federais mineiras, né? Me parece que tem uma ausência, uma lacuna. Então, que bom que você está pesquisando isso,
Agora, algumas sugestões, assim, tem várias, né? Mas uma delas, inclusive, fica uma dica. O professor Sérgio Leite, da Unicamp, ele é aposentado pela Unicamp. Ele tem um trabalho primoroso, a Unicamp tem um trabalho primoroso, que é ter uma formação com professores que ingressam na universidade. É um trabalho, uma formação obrigatória para a docência. Às vezes a gente fala obrigatório, fica parecendo ruim, mas assim, gente, não é. Você vê, principalmente queixas de estudantes das exatas, de professores que não têm nenhum preparo para a docência, né? Eu me lembro que durante a pesquisa do pós-doutorado, como que é? Gente, vou me esquecer agora. Mas a APG, a Associação de Pós-Graduandos da UFO, pediu uma reunião comigo. E entre os relatos que eu vi, foi de um professor que, na hora da prova, colocava uma musiquinha de terror, de filme de terror, mas assim, eu não me lembro de que universidade, porque eles acabaram contando relatos de colegas, né? Você se imagina a situação, você chega lá para fazer a prova, o professor coloca uma trilha sonora de filme de terror, quer dizer, você já faz a prova assim, né? Com a maior tranquilidade do mundo. Então, por que eu estou chamando a atenção para essa questão da formação em docência? E que não deve ser só como na Unicamp em formação inicial, mas deveria ser continuada. Porque se nós não trabalharmos com docentes, você pode se fazer, como eu falei, ofertar psicoterapia 5 anos para os estudantes, que não é só por aí, né, que acontece essa formação. E também uma formação, algum tipo de formação para coordenadores e coordenadoras de curso e gestores, né, diretores e diretoras de unidades acadêmicas, quer dizer, todos os segmentos precisam, né, ser englobados na atuação em psicologia, na assistência estudantil. Mas isso a gente precisa avançar muito, porque às vezes a gente tem também aquilo que eu chamo de professores intocáveis, que tem reclamações, não é? E tem abaixo assinados, cartas, mas às vezes coordenador de curso, coordenadora não consegue levar adiante aquilo. É muito complicado, né? Então, assim, nós temos muitos pontos de fragilidade que a universidade precisaria ter coragem de encarar, não é? E trabalhar com eles. Obrigada, professora. Já anotei aqui. Sabe, eu gostaria de fazer uma colocação e, né, trazer isso para os professores. Como saúde mental, né, ultrapassa as questões da atuação de um psicólogo, de uma psicóloga, né, dentro de uma instituição, né, pensando no ensino superior, né, como o auxílio pedagógico, as questões de serviço social dentro da universidade, para manutenção desse aluno na universidade e a sua saúde mental, tranquilidade, né, poder cursar, desenvolver o seu conhecimento, né. Então, é muito importante outros profissionais que possam estar próximo dos alunos. Eu tive essa experiência, então, como aluno que veio de outro estado, né, como bolsista, todas as dificuldades de adaptação, foi muito difícil também, então, confesso que foram algumas noites, assim, trancado no apartamento, sofrendo, sabe, pela distância dos familiares, pelas questões de adaptação a um contexto universitário. Então, acho muito importante, multiprofissional, né, a atuação em saúde mental. Ultrapassa a questão da psicóloga, né, somente. Aí, André, eu acho que essa é uma colocação muito importante, assim, a saúde como um todo, ela precisa ser contextualizada, né? Não existe saúde, né? Não existe saúde quando a gente está passando dificuldades, né? E no ensino superior isso não é diferente, né? Então, assim, não é só um psicólogo que vai resolver esses problemas. A gente até pode conversar sobre, né, sobre mudar de cidade, a gente pode até conversar sobre fazer novos amigos, sobre viver sozinho, a gente até pode conversar sobre isso, mas o estudante precisa minimamente ter condições para isso, né? Uma coisa que a Silvia falou, né, trouxe na fala dela, é que depois das pesquisas, né, que se identificou suicídios ou tentativas de suicídio, se começou a fazer
a mobilização para o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, mobilização em todas as redes, em todos os lugares, e a universidade não foge disso. Não adianta a gente mobilizar Setembro Amarelo se a gente não cuidar desse sujeito durante o ano inteiro, né? São 11 meses para a gente descuidar e aí fazer de conta que está cuidando na campanha do Setembro Amarelo, né? Não adianta de nada a gente lembrar que as pessoas precisam conversar, ligue para alguém, faça alguma coisa, como se ainda fosse responsabilidade de alguém, né? Basta a gente avisar que esse sujeito não vai cometer suicídio. Na verdade, é o inverso, a gente precisa cuidar desse sujeito antes, então a gente precisa entender como está para ele essa mudança de cidade, como está para ele viver com a bolsa ou sem a bolsa que a gente está oferecendo, né? O estudante, a UF tem, vamos falar da UF, né? A UF tem uma moradia super reduzida, a gente tem um número muito pequeno de estudantes que podem estar na moradia. O que a gente faz com todos os outros estudantes que vêm de fora, que não têm condições para se sustentar? Então, assim, é muito importante a gente entender isso que você está trazendo mesmo, assim, né? A saúde mental ultrapassa o trabalho do psicólogo. A saúde precisa ser contextualizada, a gente precisa entender, né, quais são as condições reais de existência desse sujeito. Né? Prof. Maria Tá Sara. sem som, professora. Tá aberto o microfone, mas não dá para ouvir. Não. Ah, Agora tá. sim. Eu tenho uma questão para vocês aí da mesa, justamente sobre esse problema. Eu publiquei em 2020 um livro com pesquisadores de Curitiba variados, né, sobre suicídio na universidade. E aí, de vários pontos de vista, da psicanálise, da psicologia social, não importa, né? Qual que era a visão que eles tinham sobre o suicídio. E aí foi tão interessante porque em 2020 a editora chamou para publicar um novo livro. Eu convidei, né? E aí o tema era quais são as práticas e as estratégias que as universidades adotam na prevenção do suicídio. Né? Porque isso é muito velado, né? Muito ocultado, enfim, por diversas questões éticas e morais, né? Então, a minha questão é a seguinte: nós estamos falando de equipes de apoio, mas muitas vezes o que eu vejo de problemas são atendimentos clínicos individuais, né? Quer dizer, uma abordagem que não é da psicologia, da teoria histórico-cultural, uma abordagem que não é grupal, é um atendimento demorado, clínico, individual, fundamentado naquela psicanálise profunda. Então, acaba assim, a fila na UTF, para vocês terem uma ideia, é de 1 ano. Quer dizer, como um aluno que está mal, emocionalmente mal, né, vai esperar 1 ano para ser atendido. Então, eu não sei se vocês chegaram a fazer alguma pesquisa, mas eu acredito assim, para grandes populações universitárias, né, não é uma abordagem adequada, né, não chega a atender 1/10 da nossa demanda, né. Então, o que eu tenho feito, assim, emergencial nos projetos de extensão, é a gente, encaminhar porque aqui a gente não tem o curso de psicologia, né, então a gente não tem uma clínica escola, tem um caminho para a federal, para a clínica escola da federal, da Tuiuti, etc, né. Mas eu queria, perguntar para vocês o que vocês acham, existe essa implicação, né, realmente, da abordagem, né, no atendimento, emergencial, né. Eu já vi algumas universidades que chegaram a adotar, assim, um plantão psicológico, de da grande demanda, né. Então, é um tema realmente que me preocupa, né, e eu acho que é um tema, que tem pouca bibliografia, com respeito, né.
E queria também agradecer muito, né, as 2 palestrantes maravilhosas aí, e dizer que o PPGT está aberto, né, para futuros encontros, seminários, palestras, né. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Se você quer responder primeiro? Não? Vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa, né, quando a gente pensa no atendimento que hoje, né, os serviços podem oferecer para os estudantes, né, e a dificuldade que a gente tem de fazer práticas grupais, acho importante a gente pensar na nossa formação enquanto psicólogos, né? A nossa formação, ela é basicamente clínica individual, né? Então a gente foge muito pouco dessa discussão para uma discussão mais coletiva, né? Para uma discussão da importância dos coletivos nessa, né, na produção de quem nós somos, né, enquanto sujeitos e tudo mais. E aí eu trabalho com políticas públicas de saúde, a gente vai para o campo, né, para as unidades de saúde, para o CAPS e tudo mais, e tudo que a gente ouve dos profissionais é a gente não sabe fazer grupo, né? A gente não sabe fazer grupo. Então, a gente tem um problema sério de formação. Se a gente não sabe fazer grupo, a gente tem um problema para discutir, e aí é um problema que é responsabilidade, né, nossa, que estamos formando esses psicólogos. Uma questão importante também, quase sempre o grupo não é visto na sua potência, né? O trabalho de grupo não é visto como uma potência de cuidado. Ele é visto, muitas vezes, e aí estou falando dos espaços de saúde, né? Ele é visto como uma ferramenta para diminuir a fila. E aí é um problema gravíssimo, né? Porque a gente diminui a fila, mas oferece um atendimento que não é de qualidade, porque não sabe fazer, e aí não tem adesão e a gente culpabiliza de novo o sujeito porque ele não adere ao nosso tratamento. Então, acho que a gente tem uma série de questões para discutir. Eu acho fundamental os trabalhos, né, as práticas grupais. Eu escrevi agora, no final do pós-doutorado, junto com a professora Bader, um livro sobre práticas grupais, pensando ela na perspectiva da psicologia histórico-cultural, né, o que fazer, como fazer e tudo mais, assim, porque acho fundamental que a gente volte, né, os nossos olhares para a importância do encontro, né, aquilo que o Negri vai chamar de multidão, né, a importância de que a nossa saúde se constitua a partir desses coletivos, dessa multidão. Então, acho importante que a gente reveja a nossa formação, mas que a gente reveja como a gente olha para o grupo, né? O grupo é em si um espaço de potência. Então, assim, se a gente reúne esses estudantes, né, para conversar sobre as suas dificuldades, para pensar juntos estratégias, para formar, né, para se unir, né? Então, assim, a gente tem estudantes que vêm de fora e não conseguem fazer amigos. O grupo é um espaço para isso também. Então, o grupo é um espaço educativo, é um espaço político, né, é um espaço para trabalhar as singularidades. Acho que um grupo é muito importante, sim. E, infelizmente, a gente tem muitos profissionais que se recusam a fazer grupo com essa fantasia de não sei fazer, não sei o que fazer, o grupo não tem adesão. Então, acho que é uma questão importante para a gente pensar mesmo. Eu só esqueci de falar que essa mesma equipe de pesquisa, agora a gente vai pesquisar o sofrimento na pandemia. E porque, né, assim, como que os nossos aquelas considerações que eu trouxe, se a coisa já era preocupante antes da pandemia, né? Mas então eu não trabalho com suicídio, né? Não é a minha. Eu acabei falando sobre isso porque, né, foi algo que foi mencionado e estava naquela primeira solicitação da pró-reitoria, mas e o bacana da equipe de pesquisa é porque, assim, como são olhares muito, assim, complementares, né, a Renata Pegoraro, vindo da saúde e eu da educação, então, como é que eu penso que a universidade, como uma instituição, como uma grande escola, né, que ações podem ser realizadas para se pensar em termos de saúde mental, e também, assim, porque vamos pensar desde a graduação até a pós, mas isso vale para qualquer escola, né? A gente tem que pensar se as ações afirmativas, né, melhoraram o acesso, não basta o acesso, a gente tem que pensar na permanência e na conclusão com qualidade,
né? Então, como que a gente pode cuidar disso? Um dos pontos principais é cuidar do primeiro ano. Várias pesquisas, autores e autoras mostram isso, e eu vou citar uma argentina, que ela é fantástica, Ana Maria Escurra, com Z, né, e 2 R's. Inclusive, ela fala que para o primeiro ano da universidade, você tem que destinar os melhores, assim, professores e professoras mais experientes, e eu diria, com paixão pela área, né? Com compaixão e compaixão também, porque é isso, você sabe, porque eles chegam, elas e eles chegam sem saber exatamente o que é aquela área, os cursos são muito introdutórios. Se você já tem pessoas que gostam e falam, olha, paciência, a psicologia é maravilhosa, isso faz uma diferença muito grande, né? Eu tenho uma experiência de mais de 14 anos com grupos co-ingressantes na universidade, né? E quantas vezes eu ouço, às vezes não naquele momento, às vezes anos depois, Silvia, como foi bom ter sido bem acolhida, hoje eu vejo a diferença, tem uma amiga minha que, assim, ninguém fez isso no curso dela, etc. E uma das sugestões é que aconteça essa acolhida na pós-graduação também, com quem está chegando, quem está chegando, coordenadora de curso, colegiado, veteranos, né? Mas não basta fazer só no primeiro dia e tchau, na primeira semana e tchau, não é? A gente se vê na formatura e olha lá. Não, tem que ter uma coisa assim, pelo menos semestral. Gente, não é fácil, mas isso envolve um comprometimento, né, da instituição, do curso, da unidade acadêmica. Outro ponto, a universidade precisa investir em atividades de lazer, né? Então, atividades esportivas, atividades culturais, né? A UFO já foi, bom, agora é a pandemia, mas a UFO já fez coisas muito bacanas, né, Eliane? A gente tem projeto, por exemplo, Arte na Praça, uma vez por mês, com, né, bandas assim, tocando na praça, atividades ligadas à comunidade também, né? Não basta, também não adianta você fazer só para os seus próprios muros, é importante que tenha esse trânsito. Então, pensando do ponto de vista da psicologia escolar no ensino superior, atividades que congreguem também professores e estudantes, né? Não adianta a gente continuar cada um no seu gueto e os grupos não conversarem. Isso é muito, muito difícil. E volto a insistir, por fim, nessa formação continuada de docentes. Isso é muito, muito, muito importante, né? Só por uma questão do A tempo. professora Leonor tem uma questão, daí a gente fecha, né, André? Isso. Sí, yo no quiero ocupar tiempo porque veo que ya comienza también la otra mesa. Solamente sí que me gustaría decir que quiero de nuevo, obviamente, felicitar esta iniciativa y que tengo mucho que reflexionar, ¿no? Durante los 3 días que ha sido el Congreso. Muchas de las cosas que vosotras dos han hablado también son experiencias que hemos tenido aquí en Barcelona y algunas cosas coincidimos, en otras no, y yo creo que nos invita mucho a pensar. Por ejemplo, en el chat, Francini Rocha escribió que habían también jóvenes que no querían regresar a la parte presencial. Entonces, en la realidad nuestra, no solamente hay estudiantes que no quieren regresar, sino también hay profesores y profesoras que preferirían no regresar y personal administrativo que desearían no regresar. Entonces, esto, lo que hay detrás también es mucho más allá de la pandemia como tal, sino cómo eran las relaciones personales antes, ¿no?, de la pandemia y qué es lo que la pandemia pone sobre mesa y cómo toda esta salud se ve trastocada, ¿no? Y qué es lo que está pasando como para que el suicidio tome un lugar también relevante en nuestras vidas, que viene antes de la pandemia, pero que no se le miraba y no se le hacía caso. Y que muchas veces, por ejemplo, en las escuelas, incluso en la misma universidad, iba relacionada con el bullying, ¿no? Entonces, mucho que pensar y estoy sumamente agradecida y ojalá que hayan espacios para poder entonces dialogar, ¿no? En qué se parece mi experiencia a la tuya. Porque, por ejemplo, esta continuidad en la formación de la que habla la profesora Silvia,
nosotros lo tenemos, pero obviamente es con carácter voluntario. Entonces, hay algunas de esas formaciones que no se llenan tanto y que, sin embargo, es preocupante de que no se llenen porque son formaciones, por ejemplo, que su objetivo es buscar más igualdad, equidad dentro del mismo sistema universitario. Entonces, es interesante, ¿no?, poder reflexionar sobre todo esto. Obviamente no hay tiempo, pero creo que este evento invita a pensar, ¿no?, a pensar y a reflexionar mucho. Y nada, muchísimas gracias, María Sara, por la oportunidad. Gracias a ti, Leonor. No te oigo, Lindomar. ¿Estabas hablando? Es que el micrófono está apagado. Tá desligado, Lindomar. No, creo que no está hablando, no sé. Tá bem. Gente, Bueno, muito gracias. obrigado. Eu Graças. falei e deixei desligado ainda, eu sou muito lesado, desculpa. André, muito obrigada pela mesa, por nos fazer conhecer essas pessoas maravilhosas, né? Que a gente tem tanto em comum, mas infelizmente, né, o cotidiano, né, nos esmaga e não dá tempo de conhecer pessoalmente, conhecer a literatura, a produção científica, as pesquisas, é tudo muito maravilhoso. Mas já convido, né, para irem refletindo para o ano que vem, para a nossa 4ª conferência. E se tudo der certo, será presencial, daí assim a gente vai poder realmente ter um tempo maior, né? E peço desculpas também pela questão da conexão, né? Y una cultura como la vuestra, ¿no?, que es una cultura que abraza tanto y todo, yo me imagino, ¿no?, todo lo que esto significa, el doble. Sim, a primeira conferência teve 2.500 pessoas, né, de 27 países diferentes, foi muito legal, né, presencial. Vai ser, né, se der tudo certo. Una pregunta, ¿la siguiente conferencia sí es con el enlace que estaba? Sí, el mismo enlace, pero desde Cuba, Yorkes que está hablando, desde Cuba, y también creo que ya ha mandado una grabación para que se tenga algún problema de conexión. Entonces, él va a estar presente para responder las cuestiones, pero tenemos también una alternativa de la grabación de su ponencia. Vale. Bueno, gracias. Muito obrigada, então, a todas e todos. Me voy a la otra mesa. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada.